Oi, gente, eu sou Mirela Queiroz, pra quem não me conhece ainda, e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre férias. Antes do vídeo começar, eu queria pedir uma coisa. Vai lá, dá um like, compartilha com alguém que vai se interessar por esse assunto e não se esquece de se inscrever no canal, porque aí você não vai perder nenhum conteúdo. Vim falar pra vocês sobre um tema muito pertinente. Recentemente eu fiz uma live, não consegui salvar essa live, então resolvi falar pra vocês, sentar aqui um pouquinho pra gente conversar sobre as férias. Né? As férias que às vezes é tão desejada e às vezes é tão temida pelos pais, pelas crianças não. E nem quando são as nossas férias, né? Mas quando a gente fala de férias escolares, de férias das terapias, que as crianças passam a ficar em casa mais tempo ociosa, que ficam mais expostas às telas, né? Que ficam um pouco, algumas crianças, não é o caso de todas, mas algumas crianças ficam muito agitadas, né? Precisa de um gasto maior de energia e os pais às vezes ainda trabalhando ficam desesperados do que fazer. Né? Então, assim, as férias é um ponto positivo, é um ponto negativo? Surge aí a interrogação. E aí a gente precisa destrinchar alguns mitos, né? E alguns medos que não precisam ocorrer, porque assim, férias é maravilhoso para todo mundo e tem que ser para as crianças também. A criança precisa de um tempo, vamos falar, se a gente pensar em terapia, ela precisa também de um tempo para absorver tudo aquilo que ela aprendeu durante todo o ano no processo terapêutico dela. Na escola, ela precisa descansar. Eu recebo muitas mães no final do ano com aquela exaustão, que as crianças não querem mais fazer nada, que as crianças não estão mais motivadas, que as crianças não se interessam mais pelas atividades pedagógicas. E se a gente parar para pensar, as crianças também cansam, né? Assim como a gente cansa quando a gente está trabalhando o ano inteiro, que a gente fica cheio de tarefas, chega no final do ano a gente está exausto, a mesma coisa acontece com as crianças. A gente exige muito delas durante todo o ano, quando chega no final do ano elas estão extremamente cansadas e começam a não produzir com qualidade. As férias vêm para elas poderem respirar um pouco e a gente tem que aproveitar esse período de férias para também ser um fator estimulador, não ser um momento de preocupação. E aí as famílias vão ter que se organizar para ver como vai inserir isso na rotina das famílias. Porque a família, por exemplo, para ela viajar, todo mundo da família precisa de férias, né? Então, se é uma família que a criança tira férias escolares, mas que o pai continua a trabalhar, que a mãe tem outras funções, a família não pode sair para um veraneio, não pode viajar, não pode dar uma assistência maior à criança. Então, a gente vai ter que pensar em alternativas, né? Em lugares, colônias de férias, atividades de lazer, fazer uma rotina com essa criança para estar fazendo brincadeiras em casa, pode usar o cuidador, a babá, os avós, as pessoas que convivem com essa criança e tentar traçar uma rotina de férias. Tá? Não uma rotina de férias como a gente faz durante o ano, que é uma rotina de atividades que é mais intensa, que tem mais, que precisa ser cumprida, que não pode ter falhas, né? Que é o que geralmente a gente faz durante o ano. As férias vão ser um pouco mais flexíveis, mas a gente pode estar inserindo, né, algumas atividades. Por exemplo, a criança estudava pela manhã, né? Então ela tinha um turno inteiro de atividades escolares. Então, nesse período, o que a gente pode estar fazendo em casa? Né? Quais atividades a gente pode... E aí você pode pedir ajuda ao terapeuta que acompanha a sua criança, ao professor, as pessoas que fazem parte, né, da rotina dessa criança. Então, o que eu posso fazer nas férias com o Joãozinho para melhorar ou para não perder as habilidades que ele já ganhou durante o ano? Então, pensar nessas estratégias, tá? Deixar a criança descansar sim, deixar a criança não fazer nada terapêutico, não fazer nada importante, tá? Então, assim, estimula a questão de ela buscar ou criar algo para fazer. Quando a criança, às vezes, não tá fazendo nada e a gente, por exemplo, oferece uma tela, você já sai desse foco dela tentar buscar alguma coisa. Eu vou tentar trazer uma lembrança, por exemplo, de quando eu era criança, que eu dizia assim, ai, mãe, mas não tem nada para fazer. E aí ela dizia, mãe, mas procura isso, brinca com isso. Não tem nada para brincar, não tem um vizinho para brincar, não tem ninguém aqui. Né? E aí, de repente, a gente se via criando alguma coisa. A gente pegava algo que estava em casa e montava, né? Eu e minha irmã, a gente brincava muito de escrever cartas, de fazer sorteio, coisa que a gente já tinha visto ou num filme ou numa televisão, ou até imitar, né? Por exemplo, o pai trabalhando, fazer o jogo simbólico. A gente procurava coisas em casa para vir essa ocupação e a família acabava se envolvendo também, né? Então, é importante você estimular essa questão da criatividade da criança, tá? Evitar as telas o máximo possível, a gente já sabe disso, isso aqui é uma conversa que nunca vai, nos tempos de hoje, que a gente não pode deixar de falar, mas a gente tem que estar sempre colocando essas questões da dificuldade que a gente tem hoje, de achar que a gente pode ocupar a criança só oferecendo a tela, que a criança fica quieta só oferecendo a tela.
A criança se acomodou e a gente vive nesse mundo atual hoje. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim. E que como é que os meninos de antigamente ficavam parados? Né? Como é que eles brincavam, faziam outras coisas? Tinha esse acesso a celular? Não. A gente sabe que antes era muito mais difícil, que as telas eram só em um programa de TV, não eram tão fáceis assim. E a gente brincava mais, e a gente era mais estimulado. Então é essa a proposta que a gente tem para as férias, tá? Ocupar as crianças de uma forma lúdica, de uma forma motivacional, e que a gente não perca essa questão de aprendizado mesmo, dela estar sendo estimulada o tempo inteiro, mesmo estando de férias, entende? Porque o lazer, ele traz, né, essa questão da estimulação, do prazer, da brincadeira, do aprendizado. Então a gente pode inserir muitas atividades de lazer, praticar esportes, aproveitar os dias bonitos de sol, quem mora num lugar que tem essa oportunidade, ir à praia, inserir atividades esportivas mesmo. Então tá de férias, não tá fazendo terapia, procura um professor de educação física, pede uma orientação de que atividades pode estar fazendo com essa criança todos os dias. E aí vai se adaptar de acordo com a sua rotina, playground, condomínio, praia, né? E aí modificando e fazendo dessas... A criança não vai sentir as férias passar, muito pelo contrário, né? Vez em quando você pode oferecer, dentro da própria brincadeira, a gente pode inserir uma atividade pedagógica, né? Por exemplo, quando a gente brinca de amarelinha, por exemplo, a gente tá lá colocando números, a gente tá brincando de sequência, a gente quando faz um pareamento. Então, assim, quando a gente tá fazendo um desenho, a gente pode continuar estimulando a coordenação motora nas férias. Então, vamos brincar de desenhar o jardim, né? Vamos fazer vamos plantar uma árvore, vamos fazer atividades externas, né? Que durante o ano não é possível fazer, né? Atividades na piscina. Eu lembro que tem pouco tempo que eu trouxe um conteúdo para vocês aqui de férias com os meus sobrinhos, né? Em um momento que a gente estava numa casa de praia com uma piscina e a gente criou várias possibilidades de brincadeira dentro da piscina, com a bola. Então, assim, é preciso usar criatividade, é preciso sair das telas a gente também. Porque a partir do momento que a gente dá mais atenção à criança, que a gente entra na brincadeira, a gente como adulto é agente motivador. Então a gente consegue transformar isso e fazer as férias muito mais produtiva, menos sofrida, a criança vai gastar energia, não vai ficar tão agitada, vai conseguir se concentrar, tá? Vai relaxar, vai sair daquele estresse da rotina, de ter que sempre acordar no mesmo horário, sempre fazer as mesmas coisas. Eu costumo dizer que hoje eu recebo as crianças muito melhores das férias, né? Antes a gente fica... Na verdade isso é muito relativo, porque às vezes a criança, quando ela inicia a logoterapia, ela precisa de um tempo para ficar um tempo mais organizada. Então as férias, inicialmente, a gente encontra algumas perdas. Mas no geral, as crianças voltam muito mais felizes, voltam com novidades, mesmo quando as mães voltam cheias de queixa. Na hora que a gente vai lá conversar e perguntar assim, nossa, mas só teve isso, ele não fez isso ou não fez aquilo... Ai, não, mas na praia ele se comportou dessa forma, ele chegou lá e interagiu com outra criança, ele montou isso sozinho, ele teve essa atitude. Então, assim, às vezes a turbulência não deixa a gente ver os aspectos positivos, tá? Mas botem na cabeça de vocês isso. Férias é importante e é legal pra todo mundo.